Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, dos canais que nos acompanham, Filosofia e Movimento, Universidade Livre Pampédia, o canal do Sejus e tantos outros que nós temos por aí, parceiros, amigos que formam essa coletividade. Eu sou Carla Pavão, estamos juntos, juntas e juntos. No dia de hoje, nesse Paz e Bem, opa, desculpe, tocou aqui o celular, que era para atender uma pessoa que eu já atendi, sobre questões de mediunidade. Atender, que eu digo, é conversar, tá, gente? Deixa eu só, enquanto a gente fala, deixa eu só, primeira coisa, enfiar meu cabo de Wi-Fi aqui, que eu acabei de ver que não está funcionando. E o meu cabo para pegar aqui pela rede. E o segundo ponto, desligar isso aqui, para não ficar tocando aqui para a gente. Aqui, pronto, era uma pessoa da mocidade, do Sejus, que queria conversar, foi uma conversa muito agradável. Então, vamos lá. No dia de hoje, eu queria conversar com vocês um livro que eu já trouxe, Frei Beto e Leonardo Boff, falam sobre mística e espiritualidade. E por que eu trouxe desse texto aqui, que eu já vou até anotar aqui, que isso aqui vai ao ar em breve. É um texto que se chama Buscar e Desenvolver a Centralidade, por Leonardo Boff. O que ele vai dizer? Que cada um vai descobrir os seus caminhos de interioridade e de oração. Mas tem um ponto que é importante, que eu tenho ouvido muitos relatos a respeito, que das pessoas se sentirem secas, né, para a oração, para essa experiência com o divino, com o sagrado, seja lá com a espiritualidade, como cada um prefere chamar. E aí ele vai dizer o seguinte: eu quero chamar a atenção para um ponto que me parece importante, que é a aura, a partir de onde brilha a estrela, isso é, nasce o espírito da oração. A estrela só brilha se tem aura. A oração só é verdadeira quando conseguirmos, previamente à oração, identificar o nosso próprio centro. Então, nesse momento, acho que muitos de nós, eu também sinto isso, então esse também é um depoimento, muitas vezes nós nos sentimos bastante afastados do centro por tudo que nós estamos vivendo, principalmente nos contextos político, econômico, social e de saúde com a pandemia. Então, ele vai falar assim, a oração, se não for dessa forma, ela é uma coletânea de atos práticos, né? Não é transformar, nós não temos que transformar a oração em atos, né? Numa atitude de base. Embora a nossa cultura seja bastante dispersiva e não ajude muito, procurar, nós temos que fazer essa procura dos sentidos e lutar para que nós possamos chegar a nós mesmos e constituir e desenvolver o nosso centro. Talvez nesse momento tão conturbado seja bastante difícil tomar contato com esse centro, com esse interior nosso, mas esse é o objetivo da gente fazer essa conversa aqui no Paz e Bem. Ele fala um exercício importante que nos mete medo e que os orientais chamam fazer jejum do coração. E ele diz, se coloca numa sala, não escuta música, não quer ver a paisagem, não abre um livro, não vê um quadro na parede, não lê e renuncia a todos os pensamentos e fantasias. Depois de 5 minutos, você não aguenta mais. Boff diz aqui. Esse não fazer, esse jejum do coração, como o Zen Budismo chama, permite o emergir da nossa própria natureza, do que somos. É um exercício complicado, mas quando ele é feito, ele é bastante compensador, segundo o Boff, porque é da onde emerge o nosso centro. Nós começamos a trabalhar emoções, raivas, ideias, sentimentos, paixões, o que significa satelizar tudo isso ao redor do meu eu mais fundo. Quando falamos eu, nós estamos dizendo aquele ponto de convergência, onde escuto, sinto e penso, que não é o olho que vê, e não é a mão que pega. Para mim, especialmente, né, eu tenho tentado fazer as meditações que eu converso aqui com vocês, mas eu sinto muito esse acolhimento quando eu começo a evocar a espiritualidade, né? Alguns dias eu evoco Jesus, outros evocam Kardec, outros Comênios, Pestalozzi, Anália Franco, e a partir disso, Herculano Pires,
Eurípides Barçanufo, e conforme eu vou evocando e entro em contato, muitas vezes eu fecho os olhos e começo a pedir ajuda para um deles, eu sinto como se meu corpo saísse fora do eixo e eu passasse a ter esse contato espiritual profundo, talvez até pela mediunidade que tenho desde a infância. Então ele fala assim, ao buscarmos essa centralidade, muitas vezes nós não descobrimos centro algum. Isso eu gosto. Depende de uma música, de um rádio, de uma televisão, de um jornal, de alguma coisa, né? Porque a gente vive em profunda distração, borboletando de um lugar para o outro. Ao nos propormos não fazermos coisas, não nos ocuparmos, a não ser de nós mesmos, é que nós vamos criando esse centro. Ele fala, não acredito que nenhuma oração seja um encontro com Deus. Nós também, nós espíritas não temos orações, assim, Pai Nosso, claro, mas o resto a gente diz que a melhor prece é aquela do coração, né? Aquela prece feita de forma espontânea do coração, com as palavras que a pessoa intui que deve dizer naquele momento. Então ele diz assim, só escutaremos Deus se simultaneamente escutarmos a nós mesmos. Deus pode falar quanto queira, nós não o captamos, não fazemos disso um ato de fé quando Deus fala, porque um dia nós temos que cansar, né, da coisa nenhuma, de que Deus não fala, que está no silêncio, e a partir disso nos afinarmos para encontrarmos Deus. Ele não vem num texto bíblico como um furacão ou um raio que todo mundo vê. Vem na brisa leve e só os atentos escutam. E aí ele vai contar uma história ocorrida no Japão, que é bastante interessante, que é o seguinte, uma grande multinacional de comunicação procurava alguém que dominasse vários códigos, desde a radiofonia antiga até o código Morse, até os mais modernos. E tinha uma fila enorme de 50, 60 pessoas esperando para fazer o teste para conseguir a vaga. E a companhia lançou sinais em códigos que significavam abre a porta e entre. Né? O que acontece é que todo mundo continua esperando. Estava marcado para começar às 8, mais 9, 10 horas, e ninguém abriu a porta, ninguém entrou, não aconteceu nada. Chegou um candidato mais atento, né? Escutou, foi lá, abriu, entrou e só ele foi contratado. Os demais foram embora, porque só ele tinha ouvido realmente o que era para fazer. E ele dominou a técnica e estava tocando Morse, então quando ele chegou lá, ele viu, abre a porta e entra, abriu, entrou. E aí o Boff vai continuar aqui nesse texto dizendo sobre Heráclito. Heráclito, falei errado, Heráclito. Ele vai dizer, se você, que é um pré-socrático, ele vai dizer, se você não presta atenção ao inesperado, quando ele acontece, você não percebe. Passa batido. O inesperado é por natureza inesperado, né? Por isso, nós precisamos esperar o inesperado com atenção. E ele fala assim, um exercício que nos ajuda a captar, e aí eu me lembro muito da série Corpo e Espírito, da Fernanda, sobre o Gaersa, é a respiração ritmada. Porque a gente começa essa respiração mentalizando as partes do corpo, o pé, as juntas, e vai tomando conta de todo o organismo, atravessando, indo, voltando, até que nós nos harmonizamos com essa energia. Ele fala, há o risco de dormir nesse exercício. Mas o nosso organismo entra no rumo do universo. Ele fala, por exemplo, os místicos da Índia fazem o Om, né? Om, né? Que é um Fá sustenido. Achei bonito isso, é um Fá sustenido. Então, se você escuta o riacho cantar ou farfalhar das árvores, é a mesma coisa, esse Om, né? É o som da natureza, das águas, do vento, das plantas. Os yogis treinam esse Om para entrar em sintonia com as energias cósmicas. Por quê? Respirar não é respirar o oxigênio, né? É respirar a totalidade das energias que estão circulando e você desenvolve até vibrar como um todo. Lá está o seu centro, onde o Pai está gerando o Filho na força do Espírito. Aqui é uma questão católica, né? Que ele está falando da Trindade, que para mim não tem esse significado, mas que eu acho bastante bonito. E ele vai falar o seguinte, quem consegue essa harmonização vai ter serenidade. Isso me lembra um livro do Herculano, que eu não li inteiro ainda, porque é bastante difícil, que se chama Serenidade, mas é um livro muito bom que a Dora costuma recomendar, inclusive. E produz irradiação,
porque sateliza tudo ao redor desse centro e consegue a pacificação, no sentido de ação, de criar paz. Então, acontece esse diálogo com Deus, nessa questão mais profunda, que acaba sendo o quê? A oração, que fica como uma espécie de falar sobre Deus, de dizer coisas a Deus. Ela flui pela alegria, pelo choro, pelo lamento diante dele, pela agrura do mundo. Mas, de toda forma, a oração vai revelar várias situações e estações da caminhada e que o ser humano faz. E tudo isso é matéria-prima para esse encontro com Deus. Não é sem razão que os salmos são textos de referência, né, da oração do Ocidente, das várias famílias espirituais, porque eu achei bonito ele falar de famílias espirituais, porque nós falamos muito de família consanguínea e família espiritual, né, que a gente tem a nossa família de sangue, né, geneticamente, mas a gente reconhece essas famílias espirituais nos amigos, nos companheiros, companheiras, enfim, nas pessoas que a gente vai encontrando nas comunidades. A gente reconhece essa família espiritual. E aí ele vai dizer o seguinte, que o céu já canta a Deus. Que bonito isso. E eu me associo ao canto cósmico. Não uso o mundo para cantar a Deus. O mundo canta e eu entro cantando junto. Então, é um pensamento inverso, né, do que às vezes a gente tenta fazer. Aí ele vai dizer o seguinte, portanto, nós podemos criar esse centro a partir da estratégia do não fazer, contra a nossa cultura e os nossos hábitos espirituais para deixar aparecer o nosso eu verdadeiro com todas as suas contradições, negações, perversidades, mas também potencialidades. Virei a página errada, gente. Potencialidades, dimensão de luz, até que as luzes e sombras fiquem planetizadas, como os planetas ao redor do Sol. Então, fazem esse périplo, esse círculo, essa fórmula de parábola, mas ainda vão mais longe, mais perto do Sol, são atraídos. Então, a nossa psique começa a encontrar o centro ao redor dessas nossas passionalidades, das nossas ambiguidades, positivas ou negativas, que são esses, entre aspas, demônios, né? Nós espíritos não estamos em demônio. Demônios que moram em nós junto dos anjos bons. Acreditamos no guia, né? Nos guias espirituais. Os demônios também têm a sua função, né? Eles têm uma dimensão de sombra, o Boff fala aqui, de pequenez, de raiva, de vingança, que está em nós e vai indo e voltando. Nós não queremos só a metade da nossa humanidade, isso eu acho bonito. Pois quem quer metade facilmente se transforma em fariseu. E aí ele vai citar a parábola que o fariseu está lá rezando, dizendo tudo que ele faz para Deus, como ele faz, os rituais, enquanto o publicano está dizendo que, Senhor, eu só tenho falha, olha, aqui o negócio não está nesse nível. Mas o que acontece? O publicano é mais verdadeiro porque o publicano sabe das suas limitações, ele sabe das suas questões, ele sabe olhar para isso que supostamente é negativo, mas na verdade é só uma parte do ser humano, e rezar com tudo isso. Então, muitas vezes, né, ele vai dizer, o Boff vai dizer assim, que Freud fez toda uma análise desse fenômeno junto à dimensão do Eros, da vida, da luz, para que nós reconhecemos Thanatos, da morte, da sombra. Nós precisamos integrar essa relação do Thanatos. E aí, a Dora tem uma trilogia que foi feita nos congressos de educação espírita, com as faculdades, com muitos cientistas, sobre a tanatologia, que se chama A Arte de Morrer. São livros maravilhosos, agora já são livros raros, porque não foram reeditados, mas o primeiro é organizado por ela, inclusive. Deixa eu ver, não está aqui, ele está na outra estante. E são livros muito legais que falam sobre essa necessidade do Thanos, do nosso encontro com essa finitude, né? Por quê? E aqui o Boff vai dizer, nós temos que realizar as duas dimensões. Quando nós realizamos, nós centralizamos o nosso eu como fruto, como a liberdade interior, que é o maior dom de Deus. Podem falar mal de nós, nos caluniarem, mas nós estamos livres por dentro. Amamos a nós mesmos. A maioria de nós ama a própria imagem, isso é narcisismo, é o que ele diz aqui.
amar essa natureza ambígua, aceitar-se plenamente, nós vamos criando a atitude de oração que nos coloca inteiro diante de Deus. Essa oração é uma espécie de respiração, porque nós inspiramos, expiramos, Deus. Então, não é só aquele momento, mas a vida inteira, pode ser no carro, no ônibus, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Nós não precisamos ter uma neurose de dizer, agora eu vou rezar. A oração acaba sendo inserida nas nossas vidas. E quando nós fazemos essa experiência de oração, de meditação, de solidão, as reações comuns são as seguintes. Primeiro, aridez espiritual, que foi como a gente começou conversando hoje nesse Faz Bem. Aridez, sensação de perda de fé, de deserto espiritual tão profundo que a gente que nessa fase abandona a religião, a fé e a oração. E ele vai dizer, pensa até que virou ateu. O próprio Mauro tem essa história, né? Ele diz que virou ateu um período de aridez. Porém, isso para o Boff é um sinal extremamente positivo. E por que ele fala que é positivo? Porque indica a mudança da qualidade da nossa fé. Veja que coisa interessante. Mudança da qualidade da nossa fé. E aí ele vai se socorrer de novo do budismo. Meu sonho é um dia ver o Boff falando do espiritismo. Ia sempre ficar muito feliz também. Os budistas têm uma imagem muito bonita. Quando entramos na vida de oração, estamos atravessando um rio. Durante muito tempo, nós ainda conseguimos olhar a margem que deixamos. E aqui vamos chegar. Então, a gente olha, tipo, nadando no rio Amazonas, que é grande. Porém, há um momento em que nós não vemos nem a margem que deixamos e nem a margem para onde estamos indo. É difícil, porque nós temos uma sensação do quê? De abandono completo, profundo. Então, é preciso ter essa paciência em Deus, né? Paciência em Deus. Que, para começar a vislumbrar uma nova qualidade de vida espiritual, uma nova qualidade de fé. E é aqui que eu acredito que muitos de nós talvez estejamos inseridos nesse momento, né? De olhar, talvez, um mundo que vai surgir com uma nova feição, onde nós estaremos inseridos numa nova qualidade de espiritualidade, plural. E essa fase, ele vai dizer, de aridez espiritual, embora seja dura, porque às vezes nós ficamos 5 minutos tentando nos concentrar, isso tem me acontecido muito, e parece que são 5 horas, mas, e a segunda reação que vem depois é uma exaltação apaixonada. É como se Deus resolvesse fazer uma espécie de grande aperitivo para nós nos encontrarmos no fim, que antecipa um estado de felicidade, de exuberância e de irradiação. E às vezes nós ficamos meia hora rezando e achamos que foi pouco. Então, nós precisamos tomar cuidado para não confundir isso com oração, né? Agora que já estou sentindo aquela vibração, não quero mais rezar. Também não é assim. Essas sensibilidades espirituais são reflexos, muitas vezes, da nossa sensibilidade orgânica. E nós, que somos espíritas, dizemos que isso acontece muito com os médiuns. Eu, pessoalmente, posso dar esse testemunho para vocês, sou médium desde a infância. É um constante trabalho de resgatar a nosso centro, de reencontrar o nosso centro diariamente. Então, vem aquilo que nós chamamos de perturbações, muitas vezes nós nos ligamos mediunicamente às situações, às pessoas, aos conteúdos, e aí nos reequilibramos nessas vivências, como que o Boff narrou. Então, gente, lembrando vocês, tem Caminhos do Espiritismo, tem muita programação ainda hoje no canal Paz e Bem, fiquem conosco, deixem um like, comentário, tudo isso é muito bem-vindo, nós precisamos dessa conversa com vocês da comunidade para nos sentirmos próximos, para sentirmos essa amizade, para nos dedicarmos como vocês se dedicam. E, fora isso, nós do Sejus estamos formando grupos de mocidade não evangelizadora, mocidade libertadora, mocidade que debate, que conversa, que fala sobre pilares, sobre angústias e aflições. Se você é um jovem, ou conhece um jovem e quer fazer parte, é espírita, quer estudar conosco, mande sua mensagem pelas redes sociais. Obrigada, um beijo grande, estamos juntos, juntas e juntos. Paz e bem, gente, paz e bem.